A paz do Senhor, a bênção. Ontem tivemos a primeira parte do estudo e hoje teremos a continuidade. Essa é a abertura desses estudos que teremos a respeito do Evangelho de João. João descrevendo a Jesus Cristo. Então, fica aí com a segunda parte, em nome de Jesus. Quando falamos a respeito de discípulo amado, e o João, discípulo amado, dá impressão e colocam nele uma aura assim, de perfeição. Perfeito é só Deus. Então nós vemos que João, esse a quem nós vamos estar aprendendo nesses dias, ele era homem como todos nós. Porém, obviamente, com o coração aberto ao mover do Espírito Santo do Senhor. E deixando Deus agir e ser curado. Então, ele era homem, tinha suas falhas, assim como nós. Quero pegar alguns pontos aqui. Vamos lá em Lucas, capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Então, no capítulo 9 de Lucas, vamos pegar o versículo 49 e 50. Para nós entendermos que, assim como eu, você e todos nós temos os nossos problemas, dificuldades, porém, se deixarmos, Deus age porque Ele nos ama. Olha que interessante. Aqui, Lucas 9, 49 e 50. João disse: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Versículo 50. Jesus lhe disse: Não o proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. Pronto. Aqui João aprendeu uma lição da intolerância. Ele era intolerante. Então ele achava que somente aqueles que estavam seguindo Jesus, e nós sabemos que tudo o que fazemos em nome do Senhor Jesus, tem a chancela dele. Então, ele era intolerante, foi curado pelo Senhor. Continuando, quer ver mais um ponto? Em Lucas 9 mesmo, um pouquinho mais à frente, o verso 54 a 56, vamos pegar aqui. Os discípulos, Tiago e João, vendo isso, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e consuma assim como fez Elias? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-o e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então aqui nós vemos, eles estavam passando agora pela Samaria e foram pedir um local para ficar, uma pousada, um local para que pudesse pernoitar. E não aceitaram, porque ficaram sabendo que eles estavam indo para Jerusalém. Então, a impaciência com relação aos samaritanos. Olha, mais uma questão que Deus teve que tratar no caráter de João, a impaciência. E Jesus o repreendeu. Então, olhe que interessante esses pontos. Pois quem ama, corrige. Então, se ele é o discípulo amado, também passou por correção. Assim como o Senhor nos ama hoje, entenda que muitas vezes a correção é necessária. Porque quem ama, corrige, sempre vai corrigir. Principalmente vindo de Deus. Quer ver mais uma? Volta um pouquinho. Marcos agora. Vamos em Marcos. Quero pegar aqui no capítulo 10 mais um ponto com relação à questão de João. Marcos, capítulo 10. Amém? Aqui no versículo 35, olha só. Então se aproximaram dele Tiago e João, os filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: Que queres que eu vos faça? Eles responderam: Conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Veja aí mais uma questão do caráter deformado de João. Ele era ambicioso. Olha o que ele foi pedir para Jesus. Jesus, na sua glória, quando você estiver lá, sentado no teu trono majestoso, deixa-nos, que a gente sente um à sua direita, outro à sua esquerda. E friso o meu, tá, gente? Olha, deixamos até você escolher quem vai sentar à direita, quem vai ser à esquerda. Porém, eu e Tiago, meu irmão, estaremos lá, queremos estar lá. Conceda-nos esse pedido. Gente, mais um ponto a ser tratado. Versículo 38. Jesus lhe disse:
não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu bebo, ou ser batizado com o batismo com o que eu sou batizado? Então, toda aquela questão ambiciosa. Eu imagino que talvez, da maneira como Jesus os tratava, falasse, nós somos melhor que os outros, né? Olha quanta coisa no caráter de João. Vamos mais um aqui, João. Agora no próprio Evangelho de João, lá no finalzinho, novamente, capítulo 21. Vamos comigo? Versículo 20. Essa passagem é interessante. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se reclinara sobre o seu peito e dissera, Senhor, quem é que vai te trair? Vendo-o, Pedro perguntou-lhe a Jesus, Senhor, e desse, que será? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Olha que interessante. Aqui nós vemos mais uma falha de caráter de João. Então eu estou falando aqui porque a Bíblia é uma bênção, a palavra do Senhor é uma bênção. Ela mostra tanto os erros como os acertos e mostra que o Senhor aguarda um coração quebrantado, assim como foi com João. Pastor, mas o que aconteceu aqui? Eu vou fazer resumidamente. Isso aqui, depois que eles estavam na praia, lá na Galileia, Jesus chama a Pedro e pergunta 3 vezes, se o ama. Vocês conhecem a passagem? E ele diz que ama. E o Senhor diz, cuida das minhas ovelhas. Mas olha que interessante, tá? Depois fala, apacenta minhas ovelhas. Versículo 18 dessa passagem. Olha o que Jesus fala com Pedro. Em verdade eu te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Versículo 19. Jesus disse isso significando que tipo de morte haveria ele de glorificar a Deus. Então disse, segue-me. Então aqui nós vemos um ponto seguinte. Estavam ali aqueles discípulos que estavam, os apóstolos que estavam ali, Jesus assou uns peixes, estavam comendo, tal, de repente o Senhor Jesus fala para Pedro, vem para cá, eu quero ter um tete-a-tete com você. E ele fala uma coisa aqui muito importante, fala assim, olha, quando você era moço, você cingia, se preparava e ia para onde queria, mas quando você for velho, eu quero te dizer uma coisa, vão fazer isso por você, ou seja, isso era muito conhecido para aquele povo. Jesus estava falando, olha, você vai ter uma velhice, porém você vai chegar até um certo ponto e vai depender de outros. E isso para um judeu era coisa muito séria, porque a promessa de Deus é que tivesse sempre uma boa cabeça e consciência até o final. Então Jesus estava falando, olha, você vai me glorificar de uma maneira diferente, você não vai morrer toda a sua velhice de uma maneira natural, mas vai me glorificar. E sabemos que Pedro morreu pelo nome do Senhor em Roma. Mas é interessante que quando eles saíram e Jesus conversando com Pedro, a curiosidade de João foi atrás. Olha que interessante. Aí Pedro, como nós vemos aqui, voltando-se e viu que seguia o discípulo amado, falou para Jesus, tudo bem, você já falou para mim como que eu vou morrer, entendi que vai ser de uma maneira aí diferente da natural. Mas e quanto a esse que está seguindo? Curiosidade. Então, olha só que interessante. Respondeu-lhe Jesus, se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. E olha que interessante, só para a gente finalizar essa parte. Versículo 23. Então divulgou-se entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que importa a ti? Jesus estava fazendo uma analogia com relação ao apostolado, fazer o alicerce. E estava falando, Pedro, olha, você não vai terminar na longa velhice. E João, curioso atrás, também foi tratado pelo Senhor nessa falha de caráter. Jesus fala, não se importe com ele. O que importa é que eu estou falando para você agora. Ele, porém, vai até o final. E realmente, João foi o último dos apóstolos vivos.
Foi exilado na ilha de Patmos, pelo fato de seguir a Jesus e estar fazendo a obra do Senhor. E morreu ali na sua velhice, com longevidade de vida, como vemos na palavra. Então nós vemos aqui, quem é João. E depois de Pentecostes, depois da igreja, nós vemos no livro de Atos, não vou entrar aqui para não ir muito longe, mas nós vemos que ele foi com Pedro orar com os samaritanos quando aceitaram a palavra do Senhor e eles impuseram as mãos para que fossem batizados pelo Espírito Santo. Nós vemos no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, que foi ele, João e Pedro, que oraram, João, Pedro e Tiago oraram sobre a vida de Paulo e Barnabé para enviá-los na sua primeira viagem missionária. Então, sempre participativo, uma pessoa comum, porém tratada pelo Espírito, um homem de Deus, como todo aquele que se deixa tratar. E, obviamente, apresentou-nos pelo seu Evangelho a pessoa de Jesus de maneira muito bacana, muito fiel. E cada capítulo nós vamos ver uma personalidade de Cristo, a pessoa, a maneira como ele vai descrevendo Jesus Cristo. Então, abra o seu coração, estaremos aqui com esses devocionais, estaremos aprendendo capítulo por capítulo, cada uma das personalidades e ministério de Jesus aqui na terra em nosso favor. Fiquem todos na paz do Senhor, aguarde aí que teremos coisas para esta semana e esses dias, em nome de Jesus.